Olá, gente, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. Estamos juntos aqui mais uma vez, nesse espaço da página do Facebook da Primeira Igreja Batista em Cumbica, nesse programa matinal que temos chamado de Café Pastoral, um tempo onde passamos juntos aqui nas devocionais da manhã, aquecidos pela presença do Senhor. Nós estamos numa jornada no livro de Atos dos Apóstolos e estamos finalizando o capítulo de número 14. Se você tem aí ao lado da sua xícara de café, né, do seu pãozinho com manteiga na chapa, abra a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. E hoje falaremos sobre pedras vivas. Pedras vivas. A partir do verso 19 até o verso de número 28. Deixa eu orar com você nessa terça-feira. Espero que todos vocês estejam muito bem e tenham todos aí um dia muito feliz no Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja sempre o teu santo nome, e que a tua vontade possa ser feita aqui na terra, como também ela é feita nos céus. Nós reconhecemos a tua soberania, reconhecemos que o Senhor é dono de tudo, a nossa vida pertence ao Senhor, e é sempre bom começar o dia orando, começar o dia lendo a Tua Palavra. Nós te agradecemos por isso. Espero que os meus irmãos estejam bem, que a Tua boa mão esteja sobre a vida deles, derramando graça sobre graça, misericórdia sobre misericórdia, paz sobre paz. Em nome de Jesus. Amém. Ontem nós vimos que Paulo e Barnabé, na sua viagem missionária, sua primeira viagem missionária, passando por várias cidades a partir da igreja de Antioquia. Esse é o ponto de partida e é para esta igreja em Antioquia que ele também volta. Esse finalzinho do capítulo 14 já é o processo de volta, a base missionária, né, que é a igreja local de Antioquia, de onde o Espírito Santo falou com a igreja e a igreja ouviu a voz e separou Paulo e Barnabé. Depois que Paulo pregou em Listra, onde as pessoas acharam que os deuses haviam descido, né, na terra, no caso chamavam Barnabé de Mercúrio, né? Não, de Júpiter, né? Uma referência na mitologia grega a Zeus, por ser ele aspecto, né, e figura mais velha do que Paulo, chamado de Mercúrio, uma referência também a Hermes, na mitologia grega. Então, com muita dificuldade, eles não conseguiram impedir que as pessoas oferecessem sacrifício a eles, achando que eles eram deuses, né? Para você ver como que certas culturas são completamente paganizadas, dominadas por essa espiritualidade mística, né? Onde há uma estrutura, inclusive, de sacerdócio, de sacrifícios de animais, templos e oferendas, essas coisas. O Evangelho chega nessas culturas e transforma para a glória de Deus. E quando o apóstolo Paulo, então, e o próprio Barnabé saem de Listra, eles percebem que alguns judeus de Antioquia
vinham atrás deles, tentando desconstruir tudo aquilo que eles estavam semeando. Também da parte de Icônio, eles vieram para instigar as multidões a perseguir e maltratar o apóstolo Paulo por considerar que ele estava desvirtuando os judeus do judaísmo, né? Da lei mosaica, e aí as multidões pegaram em pedras e atacaram pedras no apóstolo Paulo, e ele foi apedrejado e arrastado para fora da cidade, tido como morto. Então largaram ele lá, os discípulos fizeram uma roda em volta dele, e para surpresa de todos, ele não estava morto, ele se levanta e entra de novo na mesma cidade onde os homens acabaram de apedrejá-lo. Veja que talvez alguém considerasse ele um louco, né? Você é louco, você vai voltar para lá onde tentaram te matar. Outros vão pensar, Paulo é um casca grossa mesmo, né? Um cara durão, não se deixa abater por nada. E ele então levanta e volta para a cidade. Esse episódio do que acontece com o apóstolo Paulo e também com Barnabé, ele é citado pelo próprio apóstolo Paulo no final do seu ministério. Você sabe que o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento, cartas endereçadas a igrejas, cartas endereçadas a pessoas específicas. E nós temos dessas 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, 3 delas que são consideradas cartas pastorais. 2 que ele escreve logo que sai da prisão em Roma, aquela prisão domiciliar que é descrita por Lucas em Atos capítulo 28. Aí ele escreve 1 Timóteo e Tito. Mas tempo depois dessa prisão, cerca de 3, 4 anos que ele estava solto, ele é preso outra vez. E essa é a sua última prisão, por volta do ano 67, quando então ele será martirizado, tanto ele quanto o próprio apóstolo Pedro. E por conta dessa perseguição e dessa segunda prisão do apóstolo Paulo, ele escreve a segunda carta a Timóteo. E quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, já no fim do seu ministério, no final da sua vida, ele lembra para Timóteo desse episódio de Atos capítulo 14. E é muito interessante a gente ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e perceber que Paulo usa essa experiência do sofrimento, do apedrejamento, de tudo que aconteceu em Listra e também em Icônio. Ele conta isso para Timóteo, porque Timóteo está presente e é testemunha desse tipo de sofrimento, só que Timóteo está abatido. Timóteo está bastante preocupado, provavelmente muito amedrontado também, por saber que o ministério do apóstolo Paulo chegou ao final. Ele sabia que por conta da perseguição feroz e o próprio imperador Nero, muito agressivo, né, havia colocado fogo em Roma, havia queimado vivo muitos cristãos, crucificado muitos cristãos. Timóteo está abatido e muito preocupado. A segunda carta é, portanto, uma carta de ânimo, uma carta de encorajamento mediante a esse abatimento, né? Abatimento da alma, abatimento no físico. Por isso, a ênfase da carta é reavive o dom que há em ti.
Por isso a ênfase na carta, tu, porém, fortaleça-se na graça do Senhor. A ênfase de Paulo na segunda carta é: tu, porém, seja um obreiro aprovado, que maneja bem. Você é minha testemunha, você sabe o que você ouviu de mim, então transmite isso a homens idôneos. Você foi educado nas Sagradas Escrituras, desde muito pequeno, né? Sua mãe, sua avó foram instrumentos de Deus na sua vida. Então, lembre-se dos meus sofrimentos, né? Você foi testemunha, você participou comigo. Então, Paulo encoraja Timóteo a não desistir. Porque imagine você, né? Josué tendo que substituir Moisés. Imagine você, Eliseu, tendo que substituir Elias. Imagine você, Timóteo, tendo que substituir Paulo. A verdade é que ninguém é insubstituível, mas imagine substituir alguém que você admira. Imagine você substituir alguém que é muito mais experiente, muito mais capacitado do que você. E, no entanto, Deus acaba permitindo que a continuidade da missão aconteça através de pessoas que se sentem muitas vezes incapacitadas para essa obra. E então, nessa segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, ele se lembra das pedras, ele se lembra do sofrimento. Existem pedras que são inesquecíveis, né? Só quem já tomou uma pedrada sabe o quanto dói, o quanto machuca. Eu me lembro na minha infância, né? Na minha adolescência, eu morava na Coab, lá em Itaquera, e a gente sempre brincava na rua, jogava bola descalço, e naquela época a gente brigava muito na rua, né? E eu me lembro de algumas pedradas que eu tomei na cabeça. Eu tenho algumas marcas assim na cabeça de machucados que trago até hoje as cicatrizes. O apóstolo Paulo toma pedradas não porque ele está brigando, não porque ele é rebelde, não porque ele é um menino de rua, pelo contrário. Ele toma pedradas porque as pedras, elas acabam sendo um instrumento na mão destas pessoas para fazer justiça. Uma justiça pelas próprias mãos. Assim foi a morte de Estevão, por exemplo, a pedradas. Assim os homens também queriam fazer justiça atacando pedras naquela mulher que foi pega em ato de adultério, né? Até que Jesus então a defende e aqueles homens lançam as pedras. Mas se você continua lendo a narrativa de João, que retrata exatamente esse episódio de Jesus e a mulher pecadora, a mulher adúltera, aquelas pedras que foram soltas no chão, elas não foram esquecidas, porque depois de um tempo os homens voltaram, pegaram naquelas mesmas pedras para atacarem Jesus, por achar que Jesus estava afrontando eles, desrespeitando Abraão, né? Quando Jesus, por exemplo, diz que ele era antes de Abraão. Os homens pegam em pedras para atacarem Jesus. Então, ninguém esquece, né, de uma pedrada, ninguém esquece de um sofrimento agudo que deixam marcas pelo corpo. E assim, tentavam impedir o avanço da igreja e o testemunho dos apóstolos. Observe que no livro de Atos, capítulo 14, no verso de número 22, tanto Paulo quanto Barnabé fazem o percurso de volta. De todas as cidades por quais eles passaram, entrando na sinagoga dos judeus, compartilhando a fé, eles fazem o caminho de volta.
Eles estão voltando para Antioquia, para aquela igreja de Atos 13, de onde partiram. E quando eles voltam por estas cidades, eles estão fortalecendo a alma dos discípulos e estão exortando os discípulos a permanecerem firmes na fé. Olha só, duas palavras importantes: fortalecer e exortar os irmãos a permanecerem firmes na fé. E eles davam testemunho e mostravam através do próprio corpo, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz que traz no corpo as marcas de Cristo, mostrando para eles que é através de muita tribulação que importa entrar no reino de Deus. Essa referência às muitas tribulações é o sofrimento causado pela perseguição. O próprio apóstolo Paulo foi outrora, né, um perseguidor da igreja e agora sente na pele o que é ser perseguido por causa da fé, né? O que é que um cristão faz de mal? O que é que um cristão faz de mal para uma sociedade? Quando ele prega Cristo crucificado, morto, sepultado, ressurreto ao terceiro dia e, portanto, vivo. Qual é o mal que essa mensagem proporciona? Por que esta mensagem é tão odiada pelas pessoas? Por que os cristãos são tão odiados pelas pessoas? Por que as pessoas criticam a igreja? Por que as pessoas criticam os cristãos? Por que isso tudo incomoda, né? Porque com toda certeza as pessoas não admitem que elas são más. Elas não admitem a sua natureza pecaminosa. Elas estão convencidas de que o seu conhecimento da vida, que a sua capacidade faz delas melhores do que outras. Então, através desse movimento, né, da busca pelo conhecimento, da razão acima de tudo, faz com que as pessoas odeiem os cristãos que renegam a si mesmo e que promovem a cruz de Cristo, o perdão, o arrependimento dos pecados, e isso tudo na força e na ação do Espírito Santo. Nós somos odiados pelo mundo porque o mundo odeia Jesus, e por odiar Jesus odeia o Pai. Então eles amam muito mais as trevas e os seus próprios pecados. Por isso que não combina, né, a mensagem do Evangelho com esse mundo completamente caído. Nós que fomos resgatados sabemos muito bem que nossa natureza, não há nada de bom nela que mereça ser elogiada. É só o Senhor que transforma isso. E essa capacidade que a gente tem agora, né, de admitir que somos pecadores, remidos pelo sangue de Cristo, então a Ele toda a glória, a Ele toda a honra. Essa exortação, esse fortalecimento na alma de que passaremos por tribulações, mas tenhamos bom ânimo, meus irmãos, porque Jesus venceu o mundo. Então nós estamos aqui no mundo porque o mundo não pode produzir um fruto que só a videira produz. O mundo não pode nos dar nada de bom. E quando eu falo mundo, eu estou falando do sistema, né? Organizado, socialmente constituído, que é capaz de produzir muito mal. Eu não estou falando do mundo cósmico no sentido das praias, do céu, das estrelas, da lua, do sol, né? Embora toda essa criação cósmica também sofre as consequências do pecado do coração humano, mas me refiro ao sistema, né? Esse ajuntamento de pessoas chamado de cidade. Não vos conformeis com este mundo, né?
com esse jeito de viver. Nós somos resgatados disso para que, devolvidos ao mundo, né, sejamos como ovelhas na mão dos seus tosqueadores, prontos para sermos abatidos. Então o reino de Deus é o nosso alvo, o reino de Deus é o nosso motivo de poder sair da cama todos os dias e começar um dia completamente novo, né? E ele então exorta todos esses irmãos a fazer isso. E um outro detalhe importante nesse percurso de volta à igreja de Antioquia, Paulo e Barnabé vão estabelecendo, vão elegendo presbíteros em cada uma das cidades pelas quais eles passaram. Presbítero é uma referência aqui a um homem velho, a um homem experiente, a um homem respeitado pela sua comunidade. E sabemos que depois, nas cartas que o apóstolo Paulo escreve, esses presbíteros exercem uma função muito específica. Eles pastoreiam a igreja do Senhor a partir de um perfil, né? Na própria carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, ele fala desse bispado, né? Desse presbitério que tem como perfil ali muito claro homens irrepreensíveis. E ele então elege estes homens em cada uma das cidades por onde passa, até que chegam na igreja de Antioquia e revelam aos irmãos tudo o que Deus fez e como que os gentios eles aceitaram a fé. E eles permaneceram nessa igreja muitos dias, dando testemunho, até porque Paulo precisava descansar um pouco e também se recuperar das perseguições, das marcas, né, de todo o sofrimento que passou no anúncio, a proclamação do Evangelho. O tema da nossa devocional de hoje, então, chama-se Pedras Vivas, e com toda certeza eu não estou me referindo às pedras que foram atacadas no apóstolo Paulo. Eu estou me referindo ao próprio Paulo, ao próprio Barnabé, aos próprios discípulos do Senhor Jesus, à sua igreja, que é formada por pessoas chamadas, como diz o próprio Pedro, pedras vivas, edifício vivo, que são as pessoas alcançadas pela graça do Evangelho. Eu e você somos pedras vivas desse edifício chamado igreja, edificado pelas mãos dos apóstolos, né, primitivos. Temos como fundamento, né, desse edifício não só os apóstolos, como também os profetas. E a pedra principal, a pedra angular deste fundamento é Cristo. Isto é o que Paulo diz na carta que escreve aos Efésios, no capítulo de número 1 e no capítulo de número 2. E assim somos edificados, né? Como pedras vivas do Senhor. Que essas pedras não machuquem, que essas pedras possam construir um grande edifício para a glória de Deus. Que juntos possamos clamar, né, como todas as pedras clamam, e que possamos anunciar por todos os lugares, custe o que custar, né? Ataquem ou não em nós pedras, sejamos nós proclamadores da mensagem do reino de Deus. Nosso tempo acabou, o reino de Deus chegou, portanto, o tempo perfeito, né? O tempo de Deus continua na história para dizer que temos que nos arrepender e crer no Evangelho. Forte abraço para você, Pedra Viva, e que o seu dia, a sua terça-feira, seja uma terça-feira muito abençoada
em nome do Senhor, aquecida pelo fogo do Espírito, e que você não se deixe enganar por aqueles que tentam, né, nos impedir de proclamar a palavra, nos apedrejando, que é o que eles sabem fazer, mas que nossa boca, a voz profética da igreja, das pedras vivas, possam manter sempre alta e bom som, tá bom? Deus abençoe vocês, bom dia a todos.